Olá pessoal, estamos de volta agora nessa sexta-feira. Pessoal, depois que a gente entrou nas aulas à distância, né, nessas aulas remotas, a gente não estudou ainda nesse livrinho aqui, ó, de cidadania, moral e ética. Então, hoje, na nossa sexta-feira, a gente vai ficar revezando. Na sexta-feira a gente faz artes, outra a gente faz cidadania, moral e ética, outras a gente vai usar o livro de empreendedorismo. Então, a gente vai revezando para também não ficar muita atividade para vocês. Hoje, a gente vai pegar o livro de cidadania, moral e ética, na página 18, que fala sobre respeito, tá certo? Então, localizem aí a página para vocês acompanharem a aula com a tia, tá bom? Eu vou ler um texto para vocês e durante a leitura eu espero que vocês estejam com o livro e estejam acompanhando e a gente vai discutindo algumas questões, tá bom? O tema dessa semana é um tema muito importante, que é o respeito. Então, a tia sempre fala da importância da gente ter respeito. Se a gente respeitar uns aos outros, a gente já consegue muita coisa. Porque sem respeito a gente não consegue nada. É uma coisa muito importante a gente respeitar o outro. E para a gente respeitar o outro, a gente primeiro tem que respeitar a gente mesmo. Então, vamos começar a aprender a respeitar a gente, para depois, né, a gente partir para o respeito com o outro, que é uma coisa muito importante. Então, vamos pegar aqui no livrinho de vocês, tá certo? Há muito tempo, o respeito era confundido com o medo. Pois é, antigamente as pessoas achavam que ter respeito era ter medo. As pessoas tinham medo, por exemplo, de dizer alguma coisa errada na frente do professor. Pode perguntar o que você quiser, não é obrigado a estar certo, né? Você pode falar a sua resposta, e aí, se não tiver certo, a tia vai dizer, não, vamos corrigir, vamos fazer assim. Mas antigamente as pessoas tinham medo de falar isso. Dos pais ou dos chefes, porque poderiam ser castigados de alguma forma. Então, se você errou, você tem que consertar, você não tem que ser castigado por isso. Então, você tem que consertar o seu erro. Isso era medo e não respeito. É tão certo que quando essas pessoas tinham a chance de se livrar daquele ambiente, não hesitavam e fugiam ou arranjavam uma desculpa para ir embora. A história da sociedade mostra muito claramente essa confusão entre medo e respeito. Quando você estava na frente da tia, você fazia tudo certinho, porque tinha medo dela. Quando saía da frente da tia, ia lá e puxava o cabelo da amiguinha, porque não estava na frente da tia. Então aquilo não era respeito, era medo da tia que você tinha. Ou então quando você está na frente da sua mãe, você é um menino bem quietinho. Quando sai da frente da mãe, vira outra pessoa. Então você não tem respeito pela sua mãe, você tem medo. Porque senão a mamãe vai brigar, porque senão a mamãe vai fazer isso. Então a gente tem que ter respeito com as pessoas. Não é porque eu não estou na frente da minha mãe que eu vou tratar o meu amigo de forma errada. Atualmente, é bem claro o significado de respeito, que é a compreensão da existência do outro, independente da religião, da raça, do grau de parentesco, da idade, etc. Então, independente do que seja, eu vou respeitar o meu colega, independente de eu estar na frente de alguém, de estar longe, de estar perto, dele ser negro, dele ser branco, dele ser evangélico, católico, eu vou respeitar ele em todas as suas formas, simplesmente por ele ser quem ele é. Por ele ser uma pessoa, a gente tem que respeitar os bichinhos, a gente tem que respeitar as plantas, a gente tem que respeitar tudo ao nosso redor. O respeito é muito mais profundo do que imaginamos. É aceitar a pessoa como ela deseja ser. É entender que a liberdade é para todos. Chamamos de livre-arbítrio o direito de ir e vir, e que se aplica também ao pensamento e às atitudes. Mas é necessário ser sábio para lidar com as questões de liberdade, pois o direito do outro não pode invadir o meu. Por exemplo, a música alta em uma casa é escolha de quem mora nela, mas incomodar o vizinho com este som já é invasão do direito do outro. Eu estou na minha casa, eu quero ouvir a música bem altona.
Beleza. Mas será que o meu vizinho não vai se incomodar? Então, eu estou desrespeitando o meu vizinho com aquilo dali. O respeito é muito mais do que ouvir alguém. Não é só não bater no meu amigo que eu estou respeitando ele. É também escutar as pessoas com a atenção que ela merece e como nós gostamos de ser ouvido. O respeito é eu tratar os outros da maneira que eu gostaria de ser tratada. Será que eu gostaria de ser tratada com grosseria? Não. Com desrespeito? Não. Então, eu não posso tratar a outra pessoa daquela forma. É entender o limite do outro. É compreender que existem as diferenças. Isso não pode ser empecilho para a continuação de uma amizade. Por exemplo, duas pessoas podem ser muito amigas, mesmo que sejam de religiões diferentes. O que tem a ver uma pessoa ser de uma religião e outra ser de outra? A gente pode ser amigo do mesmo jeito. Hoje em dia as pessoas, por falta de respeito, por falta de conhecimento, julgam pessoas de raças diferentes, de religiões diferentes. Isso não pode acontecer. Mesmo que sejam completamente diferentes, basta que cada uma respeite o direito da outra, sem falar mal ou discutir sobre a fé do amigo. Pode-se conversar sobre o assunto, não há proibições, mas sempre com o cuidado de não ferir o que para o outro é sagrado. O mais importante de tudo é compreender que é a forma como eu falo que vai demonstrar o que eu sinto em relação a um assunto e também como me dirijo a uma pessoa, se respeitosamente ou não. Um adulto também deve escolher como falar com a criança. As crianças também merecem respeito. Assim como a criança deve respeitar o adulto também tem que respeitar uma criança. O respeito é independente de idade. Respeito é algo tão grandioso que a gente nem consegue imaginar. Eu tenho que respeitar meu pai, a minha mãe, eu tenho que respeitar eu tenho que respeitar o meu colega, eu tenho que respeitar o meu bichinho de estimação, eu tenho que respeitar a minha casa, eu tenho que respeitar a minha igreja, eu tenho que respeitar a minha escola. Então, o respeito ele é uma atitude muito profunda, é um valor muito profundo. E a pessoa que consegue desenvolver esse hábito de respeito, ela acaba sendo uma pessoa querida por todos, uma pessoa que vai ter uma vida mais saudável, certo? Aí abaixo tem uma frase. Como o respeito faz bem, não é? Como precisamos entender que se agirmos com respeito, o mundo pode de fato melhorar bastante? Você acredita nisso? Se todo mundo respeitasse tudo, o mundo era diferente, não é? Não ia existir crimes, porque eu respeito o meu irmão. Não ia existir assalto, porque eu respeito as coisas do meu irmão. Não ia existir nada de ruim, porque as pessoas iam respeitar umas às outras. Não ia existir devastação de florestas, porque as pessoas iam respeitar as matas. Não ia existir animais machucados, porque as pessoas iam respeitar estes animais. Então, se o respeito existisse, se cada um de nós cultivarmos o respeito, o mundo vai mudar. Certo? Então, cada um de vocês desenvolvam, treine esse valor. Porque se a gente tiver respeito, a gente consegue fazer grandes coisas. A atividade de vocês é bem legal, tá certo? É a página 20 e 21. A primeira você vai procurar no dicionário o significado de respeito e vai colocar aí. A segunda, você vai pintar as atitudes que, na sua opinião, estão indicando respeito. Tem um monte de desenhozinhos, você vai pintar aquelas que indicam pessoas com atitudes com respeito. A terceira, você vai observar a cena, tem uma cena aí, e vai reescrever as palavras dos balões, dando a ideia de respeito. Olha o que a mulher falou. Por favor, você pode me atender? Olha como foi que a outra respondeu. Ah, sim, eu sei, nem aí para outra pessoa. A gente pode atender uma pessoa assim? Então, você vai colocar como é que essa mulher poderia ter respondido a outra.
Atitude é tudo. Mostra quem de fato é você. E aí tem umas imagenzinhas para a gente refletir sobre o respeito. Crianças respeitadas serão adultos respeitosos. E a recíproca é verdadeira. Crianças respeitosas serão adultos respeitados. Então, a gente tem que respeitar as crianças e as crianças também têm que respeitar os adultos. Tá certo? Então, essa é a atividade de vocês. Boa tarefa. Reflitam sobre a importância do respeito nesse período que vocês estão em casa com os pais. Então, como é que está o respeito de vocês com os pais de vocês? Será se os pais estão direto brigando com vocês? Será se vocês estão igual o Fernando lá do texto de português, que desobedecia o pai, que batia, que machucava? Então, tenham cuidado com isso e pratiquem o respeito aos irmãos, ao pai, à mãe, à pessoa que trabalha na sua casa. Pratique atitudes de respeito ao seu bichinho de estimação, às plantinhas que a mamãe cria. Então, pratiquem atitudes de respeito. Bom final de semana a todos, tá bom? Até segunda-feira. Beijos de uma tia que tá morrendo de saudade de vocês, tá certo? Então, vamos rezar neste final de semana e todo dia para que tudo isso passe o mais rápido